questão de filmar, porque é a parte que eu mais entendo. Tá calor pra caramba, mas tem vento também em cima de mim, não dá pra dar aula. Então, quer dizer, tá filmando já? Tá. Então eu vou gravar essa parte que eu sou especialista. Vimos cerâmica, não é a parte que eu sou especialista, e agora nós vamos ver polímeros. Eu não estou compartilhando a tela, né, pessoal? Já ia ficar daquele jeito, eu ia falar, pô, é só agora que vocês me avisam? Pondo a culpa em vocês, quando na verdade a culpa é minha, né? Tá, agora tá aparecendo? Estão me ouvindo? Podemos falar de polímeros, então? Aqui a lousinha, nós vamos discutir algumas coisas na lousa. Pessoal, oi. Dá pra ver? Como é que tá aí a... Não tá gravando ainda? Tá sim, eu não tô gravando no Teams, eu não sei fazer isso. Tá gravando no meu software que eu uso aqui, tá? Que aí eu ponho no YouTube. Eu não sei baixar, depois se eu gravo no Teams eu não sei baixar. Então fica tranquilo que está gravando sim. Mas vocês estão vendo minha tela? Agora tá aparecendo aí polímeros? Isso que é mais importante, vocês estarem vendo minha tela e tá ouvindo minha voz. Pessoal? Agora alguém respondeu. Beleza, muito obrigado. Então aí, ó, polímeros. Vamos lá então. É a última classe de materiais que a gente tem para falar. Eu acho que ficou claro para vocês que os metais são os átomos empilhados, as cerâmicas não são só formadas de cátions e ânions, mas as principais cerâmicas de aplicação tecnológica, sim, são formadas de cátions e ânions, e esses materiais têm as estruturas parecidas. Ambos são semicristalinos e formam grão, com contornos de grão, seja por solidificação do fundido, ou seja por sinterização das partículas de pó. Você vai ter algo ali parecido, você vai ter estruturas cristalinas parecidas. Em uma é só átomo empilhado, elas são mais simples, na outra é cátion e ânion, ânions nos pontos de rede, cátions nos interstícios, geralmente, tá? Porque o cátion é menorzinho. Mas você vai ter coisas aí parecidas, estruturas cúbicas, né? Que são o que teria dentro de cada grão, né? Não tem só estruturas cúbicas, mas nós vimos as estruturas cúbicas, que é o principal. O polímero é uma... O que faltaria aí? A gente poderia até pôr os vidros numa categoria à parte, embora muitos autores classifiquem eles como cerâmicas, eles também têm um comportamento diferenciado das cerâmicas semicristalinas, que são aí as porcelanas, a material ali avançado de capacitor, fotovoltaico, piezoelétrico que eu falei, né? Os vidros são um pouco diferentes em termos de comportamento e também de estrutura. Mas para vocês que são mecatrônica, eu acho que não faz sentido falar de vidros, infelizmente, porque é uma área muito interessante. Então a gente falou dos metais, principalmente, que é o que vai dar a base de mecânica para vocês. O curso é mais sobre metais, não é à toa. Os cursos de engenharia de materiais, em geral, são assim, mas... que é até um defeito deles, eles deveriam falar das 3 classes de materiais, mas para vocês o negócio é a base na mecânica, e a base na mecânica é metais. Por isso que a gente deu uma aula só de cerâmica e hoje vamos dar uma de polímeros. Mas até então, se vocês não acharam metais e cerâmicas parecido, agora vocês vão achar. Vocês vão ver que polímeros é completamente diferente, é uma classe de materiais à parte, tá? E aí você tem, em termos de aplicação de cerâmica, a gente falou das panelas, das caldeiras que precisam aguentar aí metal fundido, aguentam altas temperaturas. Poderíamos dar outros exemplos aí, mas acabamos dando só esse. Para polímeros, você tem alguns revestimentos, né? Alguns, até a área de lubrificantes vai ter uma interface aí com a ideia do polímero, é diferente, tá? Mas também você pode pensar em aplicações dentro da área da mecânica, dentro da área da automação. Confesso que eu não fui pesquisar isso, seria interessante falar de aplicações, mas antes de falar de aplicações, vamos entender o que são os polímeros. Porque como eu falei, se vocês não acharam metais e cerâmicas parecidos, ambos com estruturas do mesmo estilo, que nós vimos as cúbicas, lembre-se que dentro de cada grão você tem várias daquelas células unitárias que nós mostramos, né? E ambos têm estrutura de grão. Aqui não, aqui é tudo diferente. Minha principal referência ao montar essa aula é o livro do professor Karen Varolo. Eu ia pôr uma foto dele aqui, mas não achei na internet uma foto boa, então não coloquei, tá? Se vocês precisarem de alguma informação suplementar, alguma coisa assim, tá aí a referência. Então vamos começar falando do histórico, só para vocês entenderem o que é o polímero. Assim como a gente falou das cerâmicas, dos caras que faziam tijolos e tal,
Vamos falar também do histórico dos polímeros, porque a gente pensa às vezes em cerâmica, acha que a relação do homem com a cerâmica a gente sabe que é antiga, porque a gente vê em museu vaso grego com as pinturinhas lá, o negócio parece os atletas gregos, né? Não sei se realmente são atletas, mas enfim, né? Eles faziam Olimpíadas lá, então nos dá essa ideia quando a gente vê aqueles vasos com aquelas decorações gregas. A gente vê em civilizações antigas até cuias, né? Mais rústicas, mas que passaram por uma queima. Então a cerâmica a gente até tem uma noção, tem uma relação mais antiga com a história da humanidade. Mas os polímeros a gente não tem essa noção. Os plásticos realmente são uma coisa recente, mas outros polímeros eram utilizados. Por exemplo, os egípcios usavam, para vedar vasilhames no processo de mumificação, algumas resinas que eles punham, que eles obtinham, já vou falar de onde, tá? Tanto para vedação de alguns vasilhames, processo de mumificação, eles colocavam perfumes nessas resinas. Os egípcios entendiam muito de química, né? Então eles enchiam o corpo ali embalsamado, né, para tratamentos superficiais também, para que você mumificasse o corpo, preservasse ele, né, e deixasse ele com um aroma um pouco mais agradável também, né? E os egípcios já usavam resinas. Resina é um termo mais técnico e mais geral para materiais poliméricos, para matéria-prima de material polimérico, né? Então eu coloquei aí umas fotos que eu tirei numa exposição, nada disso é original, foi num shopping em Araraquara, não é nenhum museu de arqueologia fora aí do Brasil, mas são fotos legais, então eu queria mostrar, tá? Os romanos também usavam para carimbar e colar documentos. Sabe aquele que a gente às vezes faz até hoje? Você faz aquele envelope bonitão, põe aquele selo que é de uma resina derretida e marca com... Antigamente os caras marcavam com anel, né? Hoje a gente compra tipo um carimbão para marcar ali, fazer um brasão de família ou algum símbolo e tal, para fechar o envelope. A gente vê isso muito em filmes, os caras faziam com anel, selo oficial do governo e tal. Os romanos já usavam isso lá atrás, também para vedar vasilhames, assim como os egípcios. Eles utilizavam resinas de coníferas. Árvore conífera, pinheiro, né? Que escorre resina dela. Se você estiver na minha escola, tinha um pinheiro grande, parecia uma árvore de Natal gigante. Vira e mexe a resina, né, que formada ali pela seiva estava escorrendo dela. Eles utilizavam isso. Já pode ser considerado um precursor, né? É um material polimérico, pode ser considerado um precursor do nosso plástico moderno, tá? Só para vocês verem aí que a coisa é muito mais antiga do que a gente imagina. Os maias também utilizavam certas resinas para o jogo de bola. Ó, isso aqui, aí vocês estão vendo que sou eu, né? Isso é no México, no final de 2017, numa cidade que chama Chichen Itza. No mesmo congresso que eu fui, que eu mostrei lá o slide na parte de cerâmica, que eu mostrei a síntese da cerâmica que eu fiz. No último dia, depois que o congresso já tinha acabado, a gente também foi passear. Então nós fomos conhecer o centro histórico de Chichen Itza. Tem uma pirâmide maravilhosa, acho que até coloquei a foto da pirâmide na aula de cerâmica também, não me lembro. Mas enfim, e os maias faziam um jogo de bola. Eles atiravam a bola através desse disco aqui, ó. Eles tinham que bater com o quadril, de tão pesada que era a bola. Era utilizado um tipo de resina, tá? Eu estava com os professores do DEMA, inclusive o DEMA, o Departamento de Materiais lá da UFSCar, um deles era o professor Canevarolo, autor do nosso livro, e para mim é uma honra mostrar essa foto, né? Primeiro porque eu estou num lugar incrível, segundo porque foi o professor Canevarolo que tirou. E aí ele falou do jogo de bola e até me deu uma bronca porque eu não lembrava que ele tinha falado isso na aula. Eu falei, eu vou falar na minha também e ainda vou colocar a minha foto lá, né? E vou contar que foi ele que tirou a foto. Então, quer dizer... É outra referência aí antiga, os maias, né, pré-colombiana, né, América pré-colombiana, antes do Cristóvão Colombo chegar aqui, os caras sem tecnologia nenhuma já usavam algum tipo de resina natural, assim como os egípcios e os romanos, tá? No século XVI, com a colonização das Américas aí, foi que se descobriu o látex, utilizado no Brasil até hoje, tá? Só que o látex sozinho, ele parece uma cola branca de escola. Ele não, né, não sei se ele é grudento igual, nunca peguei na minha mão, mas em termos de viscosidade ele é mole, igual uma cola branca. Então não tinha muito o que fazer com ele. Até que em 1800, quer dizer, o pessoal já explorava de alguma maneira, mas foi só, ó a diferença aqui, ó, século XVI, 1839. Foi só em 1839 que descobriu-se a vulcanização. Esse nome foi dado graças ao deus Vulcano, ele aí está forjando uma espada, né? A gente estudou um pouquinho do forjamento, não tem nada que ver com polímero, mas como também é em alta temperatura e libera enxofre, eles chamaram, utiliza enxofre, eles chamaram de vulcanização. O que você faz na vulcanização é unir melhor
unir através de ligações químicas covalentes as moléculas do látex, da borracha natural, que é o látex. E aí você consegue uma coisa mais próxima de um sólido, maleável ainda, mas mais próxima de um sólido. Tem diversas aplicações, tá? Aqui é a principal delas, tá? Borracha natural, após a vulcanização, que nada mais é do que ligar com enxofre de maneira por ligações covalentes, que tem um enxofre ali como ponte, uma molécula de borracha na outra, tá? Então, cada amostra de borracha é como se fosse uma única molécula, porque todas as moléculas que eram grandes, mas estavam separadas, agora estão unidas por uma fonte de enxofre. Não dá para você falar que o pneu é uma única molécula, porque ele tem várias camadas aí na composição e tal, mas o que você pode falar é que uma amostra de borracha pura, então pelo menos um pedaço do pneu, é uma enorme molécula, é um pedaço de material formado por uma molécula só, tá? Só um segundo, pessoal. Então, pessoal, um pouco aí do histórico, né? E esse ponto de virada que foi a descoberta da vulcanização. Esse cara aí, eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, porque vai que eu ponho o vídeo no YouTube. Ele descobriu a nitrocelulose, né? Que tem um ponto importante aqui nessa passagem. Numa data muito próxima, o Parker descobriu a parquetina, né? A nitrocelulose foi um caminho para isso daí, né? E a parquetina é de fato o primeiro polímero semissintético, tá? Na verdade, perdão, a nitrocelulose é a parquetina, só que o Parker aí ele patenteou, ele melhorou, e, enfim. Você tem aí, esses dois caras então foram os responsáveis pela descoberta do primeiro polímero semissintético, porque até então você tinha resinas de coníferas, o látex, né, resina aí das árvores da Amazônia, né, da seringueira. Então, esses caras conseguiram, foi só quase no final do século XIX, quase no começo do século XX, no meio, perdão, do século XIX, é que eles descobriram o primeiro polímero semissintético, ainda não era o primeiro sintético. O primeiro sintético foi descoberto pelo Leo Baekeland, né, que é o fenolformaldeído, ou simplesmente a resina fenólica, conhecido mais comumente como baquelite, utilizado aí nos nossos cabos de panela. Tá? O baquelite é um polímero aí termofixo, ele não funde, né? Não derrete. Na verdade, o termo mais adequado para polímero é amolecer. Então, a baquelite não amolece. Isso aqui também foi uma revolução aí, né? Porque foi o primeiro polímero sintético, o primeiro polímero feito completamente em laboratório foi o baquelite, ou simplesmente, ou melhor, ou complicadamente, fenolformaldeído, polifenolformaldeído, né? Ou resina fenólica, tá? E isso aí só em 1912, já era século XX, né? Esses polímeros termofixos, o que acontece é que a cadeia estraga, ou seja, degrada quimicamente antes de fundir. Então você teria que fazer isso numa temperatura bem mais alta, e nas temperaturas de uso aí, ou na temperatura que a panela chega, ele não funde. O bom é que ele é um plástico, portanto é isolante térmico, mas você não poderia colocar qualquer plástico ali, porque os outros, né, fundir, como eu falei, não é adequado para polímero, não para todos os polímeros, pelo menos, a gente já vai ver por quê. Ele não amoleceria ali, né? Outro polímero amoleceria ali, a baquelite não amolece ali e ainda dá o isolamento térmico para que a gente aguente segurar a panela, tá? Foi só em 1920, depois ainda que o Leo Baekeland descobriu, né, a baquelite, sintetizou ela em laboratório, que o Staudinger propôs a teoria da macromolécula, macro grande, né, da molécula grande, dizer que os polímeros são formados por moléculas grandes e explicar o comportamento dessas moléculas grandes. Isso deu um Nobel de Química para ele só em 1953. E em 1929 também, quase na mesma época da proposição da teoria, o Carothers criou o nylon. Esse sim revolucionou, ele fez isso dentro de uma empresa que se chamava DuPont, e o nome nylon é um mistério até hoje, né? Muita gente fala que é os centros do mundo ocidental, New York, London, ou então fala que era uma provocação para o Japão, que os Estados Unidos estavam fazendo para o Japão. Now you are lost, old Nippon, né? Quer dizer, agora você está perdido, velho Nippon, né? Há gente que diga também que são as iniciais das esposas dos caras que trabalharam na equipe do Carothers,
Mas enfim, o nylon é um material revolucionário, usado desde fio para meia, linha de pescar, até o nylon é utilizado como um polímero sólido também. Pouca gente sabe disso, porque a gente pensa em nylon, pensa em tecido, mas o coletor de admissão dos nossos carros é feito de nylon. É uma peça aí do motor, também não tenho grandes conhecimentos de mecânica, mas eu lembro que fiz um trabalho sobre isso na faculdade, né? É uma peça que vai ali dentro do motor, tem algum motivo específico de temperatura de uso, resistência, a corrosão e tal, tem motivo para que seja feito de nylon, tá? Então, desde fios até coisa sólida mesmo, feitas de nylon reforçado com fibra de vidro, ou até coisa mais tecnológica com fibra de carbono, enfim. Mas tem muita aplicação aí para o nylon. Então, quando descobriu-se o nylon em 1929, começou um outro capítulo na indústria de polímeros, tá? E finalmente, no começo da década de 1950, o Carl Ziegler na Alemanha e o Giulio Natta na Itália, eles desenvolveram uma pesquisa química aí, né, muito interessante, numa coisa que se chamava catalisadores para obter polímeros estereorregulares. Lascou, né? Lascou. Se falou desse jeito aí, lascou tudo. Na verdade, o que eles descobriram foi como controlar, como que os grupos laterais ficariam posicionados ao longo de uma cadeia. Cadeia é a molécula de polímero, que a gente já vai ver que ela é uma molécula grande. Posicionar os grupos laterais orgânicos, né, e volumosos principalmente, porque vocês vão ver isso em química orgânica, hidrogênio não é considerado grupo lateral em molécula orgânica, e os polímeros, já adianto, são moléculas orgânicas. Mas outros elementos que não hidrogênio, então CH3, cloro, o anel aromático, que vocês vão ver em química também, eu vou mostrar ele hoje, mas vocês vão entender melhor na química orgânica lá, se eu não me engano no 3º ano, né? Hoje eu só vou mostrar ele por cima, só para dar uma noção para vocês, né? Os caras conseguiram controlar isso aí quimicamente através de catalisadores da reação. Então eles descobriram isso aí sim você permitiu uma gama maior de aplicações. Por isso que foi mais no final do século XX que tudo começou a ficar de plástico. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci em 89, então isso eu devia estar com meu avô em 92, 93, 94 no máximo, que eu achei super legal que a Coca-Cola retornável de 1,5 litro não era mais de vidro, mas era de um plástico que parecia vidro. PET. O PET não era muito usado. Você tinha copinho, ó, pra vocês verem como eu sou velho, né? Você tinha copinho descartável, ou então um plástico colorido, mais molengo, ou aquele plástico duro que quebrava fácil. Você não tinha um plástico duro, resistente e transparente. Pelo menos não aqui no Brasil. Isso começou a surgir no começo da década de 90. Eu lembro quando eu era criança, pelo menos na cidade que eu morava, né? Eu lembro quando eu era criança que eu vi a primeira vez a Coca-Cola. Não tinha Coca-Cola de 2 litros descartável, mas tinha a retornável. Não, acho que a descartável já tinha, mas era um plástico mais fininho. Eu que sou bobo mesmo, porque é o mesmo plástico dessa garrafa de Gatorade aqui da retornável. Esses estão vendo que eles são extremamente parecidos. A de 2 litros também ele só é mais fininho, mas é o mesmo material, é o PET, tá? Claro que o PET depois disso aqui, o que eles conseguiram foi fazer um polipropileno e um polietileno, que é o plástico mole da tampinha aí da sua caneta Bic, plástico mole da tampinha da Bic. Eles conseguiram chegar nisso aqui só através desses catalisadores. Senão você faz um material quebradiço, ruim, que não é interessante para as aplicações mais tecnológicas, né? Porque quebradiço, ruim e transparente você já tem. O do tubinho da caneta, o daqui tem que ser mais mole. Tem um motivo para isso, né? Proteger a ponta. Enfim, e encaixar também. Você coloca 2 plásticos duros aqui, vai dar um atrito diferente. Porque o que acontece? Isso aqui é uma junta de pressão. A caneta é mais grossa que a tampa, por isso que fica. A caneta está apertando em todos os lados aqui a tampa a hora que ela entra. Você faz essa de plástico duro, fica ali apertando, uma hora ele trinca. Né? Então tem que ser um dos motivos para ser de plástico mole aqui a tampa. Um gráfico aí, só para vocês se divertirem depois, não vou entrar em detalhes aí, se divertir é ótimo, né? Mas o consumo de plástico global, tá vendo? Na verdade não é nem o consumo, é o gasto. O tanto de plástico que é gasto por ano em milhões de toneladas. Olha como era em 1950, quando os caras começaram a inventar aí, nylon foi um pouquinho antes, mas põe aí no mesmo jogo, teoria da macromolécula, até hoje. 6 anos atrás dá para considerar hoje, né? Olha a curva, olha como subiu de 0 até 300 milhões de toneladas. Não é 300 toneladas, 300 milhões de toneladas. Mas também é o consumo global. E tem os tipos aqui, ó. Total, aditivo, o importante é isso aqui, ó, os polímeros. PET, PVC, poliestireno,
PP, polietileno de alta, polietileno de baixa. Esses dois aqui, ó, por exemplo, utilizado para fazer tampinha de caneta Bic, escova de dente, copinho, tem aplicações mais tecnológicas, claro, mas vou ficar mais no nosso dia a dia para que vocês entendam, né, o que é a coisa. Depois, vocês precisarem usar na área de mecânica, na área de mecatrônica, na área de vocês, aí vocês já têm na mão aí para pesquisar. Eu vou ficar mais no dia a dia para que vocês entendam a coisa. E o PVC, utilizado aí nos canos, tá? É o nome dele mesmo, não chama PVC aí só no popular. Claro que isso aqui são siglas, né? Polietileno tereftalato, mais comum é politereftalato de etileno, policloreto de vinila, poliestireno, polipropileno, polietileno de alta densidade, enfim, mas eu não vou entrar em cada um dos tipos aqui. São tipos diferentes, vão mudar algumas características da macromolécula, mas todos eles são formados de cadeia carbônica. Vários carbonos enfileirados formando uma cadeia, uma molécula muito comprida. Alguns detalhes de uma molécula para outra vão variar. Tem alguns, esses dois aqui, que são só hidrogênio e carbono. Uma cadeia de carbono ali, com centenas de átomos completadas com oxigênio. Várias dessas cadeias formam uma massa plástica. Nós já vamos ver isso, de um jeito mais ilustrativo. Agora, inclusive. Polímeros. O que significa a palavra? Poli significa muitos. Vocês usam isso em português. Deixa eu só sair um pouquinho aqui. Vou ter que parar aqui porque travou, tá, gente? Vê se não tem pergunta no chat ou nada disso. Só na sua aula a gente aprende história, física e química. Ah, muito obrigado pelo elogio. Essa é a intenção. O polietileno costuma ser utilizado como material para implantes cirúrgicos. Perfeito. Implante de coluna, que eu me lembro agora, deve ter outros, é feito em polietileno. Voltou a aparecer aí? Pessoal, a gravação continuou, mas também vocês que estão aí ao vivo, quero que apareça para vocês. Bom, acho que sim, está compartilhando. Se não estiver aparecendo, alguém vai me avisar. Então, poli significa muitos, isso vocês já sabem no português, e mero significa unidade de repetição. São vocábulos aí, quando eu vou dar essa aula com um pouco mais de tempo, eu paro para estudar se isso vem do latim ou do grego, esses vocábulos de onde é que vem, mas o significado de poli, não lembro se vem do latim ou do grego, mas o significado de poli é muitos e mero é unidade de repetição. Então, polímero significa muitas unidades de repetição. Uma experiência super legal para a gente fazer na sala de aula, agora não vai rolar, seria essa aqui, ó. Você pega um clips, melhor, você já deixa pronto uma correntezinha assim formada de clips dentro de uma caixinha de fósforo. Aí você vai pegando vários clips e pondo dentro dessa caixinha de fósforo. Ó, vou pôr no reator, 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 6 moléculas. Põe lá no reator, alta temperatura, as moléculas vão reagir entre si, vão se ligar, aí você tira já o clips pronto. Mágica, né? Não, o pessoal de 15, agora vocês já têm 16, porque já virou ano, o pessoal de 16 anos não vai gostar disso não. Mas você deve uma molecadinha de 12, 13, enquanto ele tá esperando a aula de química, você fica ali tirando clips da caixinha, né? Ele sabe que já estava pronto lá dentro, comprido, né? Mas mesmo assim ele vai achar mais legal. Mas a ideia é essa, você tem uma única molécula que se chama monômero, através de reações químicas você vai, né, quebrar uma ligação que já tem aqui, deixar pontas reativas e elas vão se ligar, formando uma molécula comprida. Isso é a polimerização, tá? E aqui tem um slide mais bonitinho que eu fiz explicando a polimerização. Por exemplo, esse aqui é o eteno. Vocês vão aprender em química orgânica que isso aqui se chama eteno. É o C, dupla C, ligado com 2 oxigênios. Eu pus H2, mas entendam que é como se um hidrogênio estivesse aqui, outro hidrogênio estivesse aqui. Se eu falei oxigênio, eu falei errado. Hidrogênio estivesse aqui, outro hidrogênio estivesse aqui, tá? E tem uma dupla entre os 2 carbonos. Se você der aquecimento, ou usar uma substância chamada iniciador que atacaria essa ligação, o iniciador ou aumento de temperatura, a ligação mais fraca, porque vocês vão aprender isso em química orgânica, tem sempre 2 ligações, a sigma, que é a mais forte, e a pi, que é a mais fraca, embaixo e em cima não muda quem é a sigma, quem é a pi. Eu quis pôr a sigma embaixo para o desenho ficar mais estético, mas essa aqui tem a interpenetração de orbitais de um carbono com outro carbono, tá? Então é uma ligação mais forte. Essa outra ligação π só tem a aproximação dos orbitais. Isso vocês não precisam saber. Vocês só tem que saber, pelo menos aqui, né? Na minha disciplina, não. Vocês só tem que saber que uma é mais fraca e outra é mais forte. Então, quando eu dou temperatura, a mais fraca se quebra primeiro. Cada ligação covalente, lembre-se, ela é formada por 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles ficam livres para reagir. Eles podem vir para cá, por exemplo, para cá e para cá, porque agora eles estão no carbono, né? O comum é que
eles venham para essa parte mais externa aqui antes de que ocorra a reação. Então vamos simplificar, vamos supor que eu tenho um meio com várias dessas moléculas de eteno, que é o nome químico. Comercialmente ele é conhecido como etileno, mas é a mesma coisa, tá? Eteno, etileno, só muda aí que o eteno é quimicamente correto, eteno é quimicamente correto e etileno é comercial. Quando você quebra a ligação π, você quebra de todas as moléculas que estão ali no meio. Então todas elas vão ficar com duas pontas reativas. Então imagina assim, mais que milhares, né, mols de molécula dessa daqui com duas pontas reativas. Vamos simplificar ela para um rabisquinho aí. Então você vai ter várias ali no meio com uma ponta reativa. O que vai acontecer? Ela tem ponta reativa, tem uma vizinha com ponta reativa também, um elétron livre ali, doido para fazer ligação. O comum é que na alta temperatura a ligação aí na dupla, né, a ligação mais fraca, não se refaça. Ela vai preferir termodinamicamente se ligar com uma ligação sigma, uma ligação mais forte com a vizinha. E aí ela vai encadear. Você vai juntar várias moléculas pequenas em uma molécula grande. Como isso aqui é conhecido como etileno, quando várias se juntam de maneira covalente, agora com ligação simples, não mais com ligação dupla, quer dizer, vão embora o que na química orgânica a gente conhece como insaturação, tá? Por causa da quantidade de hidrogênios que poderia ter, mas essa dupla impede que tenha, isso vocês vão aprender lá em química orgânica, né? Você tem aí uma cadeia toda formada por várias dessas aqui ligadas, ó. Então isso aqui você tem vários etilenos, já com a dupla quebrada, e aqui o que você tem é uma molécula do polietileno. Esse desenho foi feito pensando em uma única molécula. No meio reacional, você vai ter várias, tá? André, por que todos os etilenos com a dupla quebrada não se encadeiam formando uma única molécula? Não é estável, do ponto de vista termodinâmico, uma molécula tão comprida assim. Então algumas vão se juntar num ponto e vão formar uma cobrona dessa. Outras vão se juntar num outro ponto ali do seu reator e vão formar outra cobrona dessa. E assim por diante. Então, olha só que interessante. Quanto maior for a cobrona, é difícil atingir isso. Termodinamicamente, quanto maior o tamanho, vai ficando mais difícil de atingir, mas você pode sim regular o seu reator para conseguir tamanhos cada vez melhores. Se você analisar uma propriedade com a variação da massa molecular, a propriedade vai sempre melhorando. Isso aqui é um gráfico, isso vocês vão aprender em matemática, logarítmico, tá? O que significa isso? O aumento logarítmico, no começo, ele é rápido, depois ele fica devagar, ao contrário do exponencial. O exponencial, ó, só não tem nada a ver isso aqui, só para vocês darem uma olhada. O exponencial começa a aumentar devagar, até que uma dada hora ele explode, né? Isso é um gráfico de uma função exponencial, que vocês também vão aprender em matemática, tá? Mas isso aqui não tem nada, não que esteja errado, mas não tem nada a ver aqui com a situação, vou até apagar depois, inclusive. Esse aqui é uma curva logarítmica, então quer dizer, você vai aumentando a massa molecular, a propriedade vai aumentando. Imagina o seguinte, pense em propriedade mecânica, ou simplesmente rigidez. Se você tiver a massa, pense só num composto de hidrogênio e carbono. Se você tiver aqui a massa molecular pequenininha, você vai ter o metano, vai ter o etano, o eteno. Ah, vocês não estão no terceiro colegial, eu estou falando de química orgânica como se vocês estivessem. Então você vai ter, ó, um CH4, um carbono ligado com 4 hidrogênios, um C com ligação simples com outro C, esse aqui vai ter 3 hidrogênios e 3 hidrogênios. Então você vai aumentando, vamos dizer assim, o número de carbonos na sua cadeia carbônica, porque polímeros pensa em cadeia carbônica, moléculas grandes com muitos carbonos um ligado no outro. Tem um ponto a partir do qual você começa a chamar de polímero, mais ou menos por aqui, pensando na escala que eu usei no gráfico. Não tem como saber isso aí, tá? Porque eu não pus números. Mas saibam que, geralmente, o que é considerado polímero são cadeias carbônicas com mais de 750 meros e com massa molar maior, por molécula, né? Por cada molécula, com mais de 10.000 grama-mol. Por cada molécula não, perdão. Para cada mol de moléculas, 10.000 gramas, tá? Perfeito. Então, o que você tem aqui, intermediário, no começo aqui você tem gases, moléculas curtinhas assim são gases. Depois começa a ficar maior, você começa a obter líquidos, óleos, por exemplo, né? Óleo geralmente vai ter que ter ali alguma outra coisa, mas enfim, podemos pensar em óleos, ceras, e depois o que a gente chamaria de oligômeros, né? Os oligômeros, na verdade, não é depois da cera, os oligômeros são as ceras. Sabe quem está aqui, ó? Se você for aumentando só hidrogênio e carbono, você vai chegar aqui e vai chegar no polietileno. Aí você vai aumentando a massa molar do seu polietileno, vai melhorando um pouquinho a propriedade, mas depois que já virou polietileno não melhora grandes coisas. Aqui você tem o gás, aqui você tem o líquido. Sabe quem tem o oligômero entre o líquido e o polietileno? A parafina. A cera da vela
é exatamente um oligômero igualzinho ao polietileno. O que é acrescentar uns carbonos a mais, né? O negócio é uma vela, um negócio que esfarela na sua mão e se torna um polietileno, que pode ser aplicado desde tampinha de caneta Bic, saquinho de supermercado, ou até para implante de coluna, igual o João Tadeu muito bem lembrou ali, tá? Então é só o aumento da quantidade de carbonos encadeados ou enfileirados. Deixa eu só olhar aqui o tempo, né? Porque eu me empolgo, já é 12h15. Pessoal, quem puder sair, pode sair, tá? Porque a gente vai... Eu vou colocar tudo no YouTube, mas eu vou falar pelo menos até a metade dessa aula. Porque eu não sei se a gente tem aula semana que vem ou não. E aí pelo menos eu já deixo tudo gravado. Se tiver aula semana que vem, eu repito aí pelo menos o final, tá? Mas eu vou em frente porque eu quero passar isso pra vocês, nem que seja de maneira assíncrona, tá? Se tiver aula semana que vem, que sinceramente eu não sei se tem ou não, o calendário pra mim ficou aí meio confuso, eu repito algumas coisas. Além de você saber que a quantidade melhora uma propriedade, imagina o seguinte, eu falei, ó, que em alguns pontos do seu reator, algumas moléculas vão se encadear, formando uma molécula grande, em outros pontos, outras moléculas pequenas vão se encadear, né, ligando uma na outra por ligação covalente, formando uma outra molécula grande. Saibam que quanto mais crescer, melhor a sua propriedade, mas que tem um limite aí inicial, né, a partir do qual, um valor a partir do qual a gente pode chamar de polímero. Vai ter um comportamento ali de plástico e não mais de cera. Mas além de saber isso aí, vocês têm que saber que os encadeamentos são aleatórios. Dependendo aí da... Obrigado. Dependendo aí da temperatura do reator ou da região ali, se está numa região mais quente ou mais fria do reator, ou mesmo de fatores de espontaneidade termodinâmica que você teria que desenvolver uma pesquisa para explicar, os tamanhos das cadeias serão diferentes. Vamos imaginar o seguinte? Vamos imaginar que a gente faça um gráfico. Um gráfico. Tá? Tá azul mesmo, deixa azul, não tem problema não. Que aqui, ó, seria a quantidade de moléculas de um dado tamanho. Então, aqui é a quantidade. E aqui é o tamanho da molécula em si. Pensando aí em estatística, probabilidade, acho que vocês ainda não têm aula disso. Geralmente análise combinatória e probabilidade é no segundo ano, vocês ainda estão no primeiro. Para mim é um desafio, vocês não têm ideia dessa matéria para o primeiro colegial, que eu preciso aí, né? Tem parte que é só decoreba, mas as partes mais de pensar, né? Eu preciso de matemática, física e química. Então é um desafio muito grande, mas vamos lá. Imagina o seguinte, se eu tenho encadeamentos aleatórios, dependendo da região do reator, vão se encadear 300 etilenos, já com a dupla quebrada. Dependendo 500, dependendo o outro 1000. Por aí vai, né? Pensa o seguinte, o que é comum na vida? O comum na vida é o que a gente chama de distribuição normal. Vocês vão aprender aí a gaussiana. O comum é que você tenha o máximo de pessoas esteja na média. Pega uma turma, vamos avaliar o QI da turma. Isso aí seria mancada fazer na prática, mas só para vocês entenderem. Vão ter pessoas que vão ter o QI mais baixo que a média, mas serão poucas. Aqui ó, é a quantidade de pessoas. Aqui é o QI da pessoa, tá? Vão ter pessoas que vão ter o QI mais baixo. Vão ter outras habilidades na sua vida, mas vão ter o QI mais baixo. Isso aí é científico, não estou fazendo nenhum tipo de discriminação, pelo amor de Deus, né? Se você testar isso, vocês vão ver que vai acontecer. Vai ter também uma quantidade pequena de pessoas que vai ter o QI mais alto. Mas vai ter uma quantidade grande de pessoas que vai ter um QI médio. Aqui são os gênios, né? Nessa ponta. Nessa outra ponta também são os caras que, para a vida intelectual, não vai ser muito confortável para eles. Eles vão ter outras habilidades, mas o QI não vai ser a grande coisa, não vai ser a grande, vamos dizer assim, habilidade que eles vão ter. Mas você vai ter muita gente aqui na média. Então é pouca gente abaixo da média, muita gente na média e muita gente, muito pouca gente também acima da média. Muito poucas pessoas são gênios. Esse gráfico é adaptável para qualquer coisa que vocês quiserem pensar. Qualquer coisa que vocês quiserem pensar. Pensamos aí no QI de uma turma, que é a inteligência intelectual. É aquilo que eu estou falando, isso não é discriminação, hein? Pelo amor de Deus. Existe a inteligência emocional, que também é muito importante. E não é porque o cara está aqui no QI mais baixo que ele é burro. Não é isso não. Né? Mas talvez ele tenha mais desenvolvida a inteligência emocional, tenha desenvolvidas outras potencialidades, mas a gente tem que geralmente o QI médio é o que vai ter o maior número de pessoas. Se você analisar, sei lá, você vai numa balada, vou numa balada, não sei o que, é legal, então você pode pensar assim, quanto a balada é legal,
pelo número de pessoas que tem na balada. Balada muito vazia é legal? Pô, você vê o outro lado, você vê todo mundo, você vai ali, né, conversar com uma pessoa, demonstrar seus interesses sentimentais, e ela te dá um fora, né, seja a menina indo falar com o menino, ou o menino indo falar com a menina, você vai passar vergonha, todo mundo vai ver o que está acontecendo, uma balada muito vazia não é legal. Mas também, né, hoje em dia não pode mais isso, fica só na lembrança, se tiver um pisando no outro também não é legal. O ideal é que tenha um número médio de pessoas, que você possa ali ficar ouvindo música, conversar com as pessoas sem passar vergonha, você possa dançar, mas que também você não fique ali sendo o centro das atenções se você for fazer uma coisa diferente. Ou então que você fique pisando em todo mundo que está do seu lado. Exemplo besta do dia a dia. Quase tudo na nossa vida, com muitas poucas exceções, é uma gaussiana. Então vocês imaginem o seguinte, que ali dentro do meio reacional, as cadeias de tamanho médio são as que vão estar lá em maior quantidade. Então, se eu pegar aqui o tamanho médio, eu vou ter uma quantidade grande de cadeias de tamanho médio. Se eu pegar cadeias bitelas, eu vou ter poucas, ó. Pode ver, tamanho aqui está no grande, ó, no eixo X está no grande, mas a quantidade é pequena. As cadeias muito pequenininhas também, que não cresceram, que não se encadearam, também vão ter uma quantidade pequena. Olha aqui, ó, tá vendo? Vão ter uma quantidade pititiquinha, o que vai ter aí é a molécula média. E se eu pegar entre a pititica e a média? Também vai ter uma quantidade intermediária. Porque a que mais tem é a média, né? E a que menos tem é a pequenininha e a bitelona. Se você pegar entre a média e a bitelona, também vai ter uma quantidade intermediária. Então, quer dizer, vai seguir a distribuição normal aí, ó, como tudo em nossa vida, tá? O polímero, ele tem umas coisas diferentes, então não é bem assim. Esse gráfico vai estar um pouco torto, ele não vai ser uma distribuição normal, absoluta, mas só para que vocês entendam a ideia, que lá no meio reacional, termodinamicamente, é mais, naquela temperatura, tem um tamanho médio que vai prevalecer, um tamanho intermediário que as cadeias vão preferir se ligar, formando moléculas daquele tamanho, porque naquele ambiente, naquela temperatura, é mais termodinamicamente favorável. Então a mais favorável que vai formar mais, que geralmente é a média, tá? É a intermediária. Quer dizer, a mais favorável vai formar mais, naquela condição de temperatura. Fim. Só que vai ter as anomalias. Algumas vão crescer menos, poucas. E algumas vão crescer mais, poucas também, tá? A distribuição não é igualzinha, não é um sino simétrico, que de um lado é igual ao outro. O meu não ficou simétrico, ficou torto pra caramba, né? Mas ficou torto sem querer. E sem querer também ficou mais parecido com o que seria a condição real no polímero. Então essa é a ideia. Você vai ter ali uma condição, um tamanho que as cadeias preferem ficar naquela condição de temperatura, pressão e reação. Claro que daquele tamanho vai formar uma quantidade maior. Mas existirão as anomalias, as cadeias muito mais curtas e as cadeias muito mais longas. Só que elas vão formar uma quantidade bem menor, porque não é tão termodinamicamente favorável assim. Formalizando aí esse conceito, ó, igual eu falei, a quantidade de cadeias pelo tamanho das mesmas, a gente pode pensar no número de cadeias e na massa molar. O número de cadeias com massa molar média é grande. O número de cadeias com massa molar grande é pequeno. O número de cadeias com massa molar pequena também é pequeno, tá? E a gente define estatisticamente, que aí não tem nada a ver com química, é estatística pura, algumas massas molares médias. Já, ó, por exemplo, água, massa molar da água, 18 gramas-mol. Ferro, massa molar do ferro, 56 gramas-mol. Como que sabe isso? Todas as moléculas de água têm 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O ferro a gente vê ele sozinho na tabela periódica. Massa do gás cloro, deve dar 71, que acho que é 35,5 do cloro, e o cloro é Cl2. Todas as moléculas de gás cloro vão ter 2 cloros. Todas as moléculas de água vão ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E o polímero eu não sei. Eu não sei o tamanho da cadeia, eu não sei como é que está distribuído, eu não sei se a distribuição é normal, igual a gente está mostrando aqui. Normal é quando tem esse formato de sino e assimétrico dos dois lados, tá? Eu não sei, o encadeamento é aleatório. Então eu não vou falar em massa molar de um polímero, vou falar em massa molar média. Então eu vou ter que calcular as médias, eu vou falar em distribuição de massa molar, né? Ou massa molecular. Uma amiga minha que estuda isso, inclusive opera o equipamento que mede isso, que se chama GPC, eu não vou entrar no equipamento no funcionamento do GPC, até porque eu não sei ele profundamente, se eu entrar eu não termino hoje. Ela falou pra mim que o termo correto é massa molar, tá? Mas eu coloquei aqui massa molecular porque é como está no livro. Então você vai ter aí definições estatísticas. Essa é a massa molar ou molecular numérica média. Essa é a ponderal média. Essa é a massa molar Z.
estatisticamente você vai ter uma mais próxima aqui do bico, uma mais próxima aqui e a Z aqui. Claro que na distribuição normal essas três aqui vão coincidir com o bico, tá? Eu fiz esse desenho aí porque no polímero, na realidade, essa distribuição é um pouco mais tortinha. Aí quando ela é tortinha, a numérica é menor, a ponderal é um pouco maior e a Z é um pouco maior. Na verdade, corrigindo, não sei se na distribuição normal, que não é o caso, que nunca vai acontecer nos polímeros, a gente só faz normal assim para vocês entenderem, se as três coincidiriam assim. Não tenho todo esse conhecimento de estatística. Eu imagino que sim. Mas caso elas não coincidam, e nos exemplos que com certeza elas não coincidem, essa é menor, que ela leva em conta mais fortemente o número de cadeias do que o tamanho das mesmas. Essa é um pouco maior, porque ela já equilibra número com tamanho. E essa aqui leva mais em conta o tamanho. Então elas vão ter essa hierarquia aí de valores, tá? Z maior, W intermediária e M menor. Então você tem que fazer a média, não basta só fazer a média. Você não tem como ali contar, né? Você até tem, o GPC conta, mas ele conta e já vai gerando esse gráfico, já te dá ali a quantidade de cadeias pela massa, tá? Aí qual dos três valores você vai usar? Aí você decide, aí você vê o que é mais importante para o seu trabalho de pesquisa ou de indústria, certo? Ainda dentro do conceito de macromolécula, então nós vimos três coisas, que quanto maior o tamanho, duas coisas. Quanto maior o tamanho, melhor a propriedade, e que a gente não tem um tamanho fixo, que você tenha uma distribuição de tamanhos, portanto uma distribuição de massa molecular. Mais uma coisa, você tem aí uma distância e um ângulo fixos na molécula. Um outro ângulo é solto. Olha só, a ligação carbono-carbono, ela tem esse comprimento... Ah, tá errado, hein? Eu lembro que depois eu corrigi esse slide, se eu não me engano, esse número está errado. Eu vou olhar certinho e passo o número aí para vocês. Eu acho que é 100 vezes menor que isso aqui. Eu fui arredondar de angstrom para nanômetro e errei o arredondamento. Tá? Eu acho que é 1,44 angstrom. Então daria 0,144 nanômetro e não 14 nanômetros, tá? Mas enfim, esqueci de corrigir esse detalhe aí. Mas esse comprimento é fixo. E esse ângulo aqui, ó, de ligação também é fixo. Só que o que acontece? Se você colocar no plano 3 carbonos, o ângulo aqui é fixo, ok. 3 estão no mesmo plano, vocês sabem isso da geometria euclidiana. 3 pontos sempre estão no mesmo plano, é um dos postulados de Euclides. Então, se eu botar os três ângulos, os três átomos no mesmo plano, beleza, eu planifiquei esses três aqui, eu tenho comprimento fixo e esse ângulo fixo. Se eu pensar no quarto carbono, eu estou pensando no quarto, hein? Tem milhares dentro de uma cadeia, eu estou pensando só no quarto. Ele vai ter infinitas posições em que ele pode estar, respeitando ainda as duas coisas, o comprimento e esse ângulo. Forma um cone, ó. Esse meu desenho não está muito bom, talvez seria melhor eu ter posto um ângulo de 109 aqui e tal, mas em qualquer posição desse cone, esteja ele aqui para fora do plano do PowerPoint, lá para trás, para dentro do plano do PowerPoint, ou essa geratriz e essa geratriz do cone, geratriz é o lado ali do cone, tá? Vocês vão aprender isso em geometria espacial. Esteja aqui, ou esteja em qualquer uma das posições da circunferência desse círculo azul, esse quarto carbono estará respeitando a distância e o ângulo. Pode ser difícil para vocês enxergarem isso, mas acredite em mim, estará respeitando. Então, se só pensando no quarto carbono, você tem infinitas possibilidades de onde ele pode estar, imagina se você pensar em todos. Que o quinto também vai ter infinitos, o sexto também vai ter infinitos, você também. Então essa molécula, ela é livre, ó. Aqui a gente chama esse comprimento de L, esse ângulo de 109,28 minutos de θ, e aqui a gente chama de φ. Ele é livre, então ele é livre para formar conformações aleatórias. Tá vendo? Além dos diferentes tamanhos, eu aproveitei o mesmo slide que estava lá atrás, que tá vendo que além de desenhar de diferentes tamanhos, eu desenhei com diferentes formatos. Ó, essa aqui parece um peixinho, essa parece um Z de forma bem torta, essa parece um Z cursivo bem torto. Isso é criatividade minha, igual olhar a nuvem no céu, tá? Na época eu tentei fazer o mais aleatório possível. Tentei fazer um monte de rabisco. A gente representa as cadeias carbônicas como um monte de rabisco, porque quando elas estão em alta temperatura, já que esse ângulo aí é livre e ainda respeita as condições de comprimento e ângulo da ligação carbono-carbono, se só com 4 você já teria infinitas conformações, né? Ou melhor, você já teria aqui esse terceiro braço de ligação rodando, imagina com todos os braços de ligação rodando ao mesmo tempo, em alta temperatura isso acontece. A cadeia vai se torcendo, vai se enovelando, e com alta temperatura isso vai formando. A professora Rosário, minha orientadora, ela falava o seguinte, ela falava assim, ó, o pessoal explica polímero como se fosse um prato de macarrão, né? Cada fio do espaguete é uma cadeia polimérica. Pode ser também,
mas o ideal é você pensar nelas como, principalmente em alta temperatura, como cobras. Um prato, em vez de cada fio de espaguete, é uma cobra. Por quê? Porque aí é até um pensamento besta a gente ter, né? Mas, enfim, o movimento dessas cobras dá a ideia do movimento aí browniano, né? De vibração aleatório da cadeia polimérica em altas temperaturas. Então a massa plástica é como se fossem várias cobrinhas que vão mudando de conformação. Isso no polímero fundido, tá? Aí eu te pergunto, a conformação é sempre aleatória? Você vai ter que analisar em que temperatura você está e qual é a estrutura do polímero. O professor Canevarolo, né, autor do livro ali que eu mostrei, ele falava sempre na primeira aula do polímero, na primeira aula de polímeros, quando você vai avaliar a estrutura, você tem que olhar 3 coisas. Quais, quantos e como. Como assim? Quais meros foram juntados, desculpa falar dessa forma, para formar aquele polímero? Quantos daqueles meros tem, ou seja, o comprimento da cadeia? E como eles foram ligados? Eu não vai dar tempo de eu falar isso para vocês, mas você pode ligar, você pode formar polímero, cadeia polimérica, linear. Ou você pode até formar cadeia polimérica em forma de T. Nada impede, ó. Você vai encadeando as moléculas, encadeando as moléculas, encadeando as moléculas. Aí tem uma cadeia que tem 2 pontas reativas, uma para baixo e outra que continua aqui. Aqui embaixo vai formar o quê? Uma outra cadeia. Lá no meio reacional tem mero para reagir. Se forma uma cadeia polimérica em forma de T, ou até em forma de estrela. Se eu não me engano, eu não trouxe isso porque eu tive que ir recortando essa apresentação. É mais difícil para mim dar para vocês um assunto no qual eu sou especialista em uma única aula. Então eu tive que fazer um recorte aí, né? Claro que talvez preparar tudo do zero de um modo mais resumido seria mais interessante. Mas eu preferi, já que a gente vai ter pouca aula, trazer mais informações, tá? Então a gente vai responder se é sempre conformação aleatória ou não, dependendo do que está ligado ali formando as cadeias poliméricas e dependendo da temperatura que a gente está, tá? Ó, só mostrando aí as conformações no estado cristalino, porque a gente vai ver nos próximos slides que o polímero se organiza. Não inteiro, tá? Mas vocês vão ver que os polímeros têm regiões organizadas e regiões desorganizadas. Deixa eu só dar uma olhada no tempo. Como é que tá? A gente já falou muito. Como eu falei, pessoal, quem precisar sair, sai. Vocês vão ter a continuação de maneira assíncrona, mas eu preciso terminar. Porque, né, como eu falei, não sei se a gente tem aula semana que vem. E vai estar no YouTube para ajudar vocês, tá? Então, ó, esse polímero, geralmente pelo tamanho do grupo lateral, ó, essa é uma representação, é como se fosse um mero. Esse N aqui é porque tem vários desses ligados formando uma das várias moléculas do meio. Que mesma coisa, como se fosse um mero. Eles são muito parecidos, a única coisa é que aqui você trocou um hidrogênio por um CH3, ó. Então esse é o polipropileno, esse é o polietileno. Esse é o poliestireno, você trocou um dos hidrogênios, em vez de trocar o aqui de baixo, né, ou melhor, o aqui de baixo, eu troquei o de cima, mas trocou o de cima por um anel aromático. O que é isso, pessoal? Vocês vão aprender em química orgânica, tá? Geralmente eu não faço isso nas minhas aulas, mas vocês ainda não viram química orgânica, seria sacanagem, né? C dupla C, C simples C, C dupla C, C simples C, C dupla C, C simples C, C dupla C. Cada um vai ter um hidrogênio aqui. Não vou fazer todos os hidrogênios, já entenderam a ideia, né? Menos esse que já está ligado, porque aí completa o número de ligações que deixa o carbono estável. É isso que significa. Quando vocês verem esse sinal, vocês já sabem, né, que é um benzeno, um anel aromático. Ou melhor, esse cara sozinho se chama benzeno. Quando ele pode ser o benzeno, pode ser chamado de anel aromático também, mas quando ele está ligado aqui, ele é só um anel aromático aí, como grupo lateral. O que é cristalizar, gente? O que a gente viu? É ordem. Cristal é ordem. Isso não mudou. Isso sempre vai ser uma regra dentro da ciência e tecnologia dos materiais. Lá, nos metais, a gente tinha átomos empilhados. Na cerâmica, a gente tinha íons empilhados. Nos polímeros, a gente vai ter moléculas, não empilhadas, mas moléculas juntinhas. Quando as moléculas conseguem se aproximar e ficar juntinhas, elas conseguem se organizar. É termodinamicamente favorável e espontâneo que elas se organizem. Esse slide está com outro padrão, porque como eu falei para vocês, é um recorte, tá? Mas nem todas conseguem se organizar. Essas aqui, quando se aproximam, por exemplo, esse anel aromático não deixa, dá efeito estérico, dá efeito de repulsão, os elétrons dele vão dar repulsão com os outros anéis aromáticos. Então a cadeia sempre vai estar enovelada, seja no estado fundido, né? Ou melhor, não funde porque não tem cristal. No estado amolecido, né? Meleca, gosmona, pega um isqueiro, Bic, põe fogo na sua caneta Bic no tubo, Bic patrocina nós. Você vai ver a melecona, vai ver o plástico duro virar uma melecona.
A diferença desse aqui, por exemplo, que é o do tubinho da sua caneta Bic, a minha caneta Bic é diferentona, né? Marrom. Mas enfim, deve ter alguma comum aqui em algum lugar, mas eu perdi. O tubinho da caneta Bic é formado por esse aqui, ó. Ele não tem cristal, ele vai ser enovelado em qualquer lugar. A diferença é que em altas temperaturas esse novelo vai se movimentar mais, a cobrinha vai se mexer mais. Em baixa temperatura ela fica enovelada, mas fica parada. O polipropileno, como a gente vai ter regiões, né, que no caso tem um grupo lateral menor, ó, grupo lateral grandão, volumosíssimo, grupo lateral volumoso pequeno, e aqui não tem grupo lateral, que eu falei, hidrogênio não é considerado grupo lateral. Lembra que isso aqui é um mero, vários desses encaixados formam o polietileno, vários desses encaixados formam o polipropileno, vários desses encaixados formam o poliestireno, tá? Esse que não tem grupo lateral, quando as moléculas se juntam, elas ficam numa conformação que a gente chama zigue-zague planar. Elas conseguem ficar planas mesmo, isso é termodinamicamente favorável. Por quê? Porque não tem efeito estérico. Não tem repulsão de um grupo lateral com o outro. Ela fica esticadinha, como só tem hidrogênio, não tem repulsão, a outra fica aqui esticadinha junto com ela. A gente vai ver que esticadinha é só numa região específica, tá? Mas calma que a gente chega lá. Aqui, como tem um grupo lateral meio termo, ele não é nem o suficiente para afastar uma molécula da outra e não deixar organizar, mas também não é pequeno o suficiente como o inexistente aqui, né, como o hidrogênio, que nem é considerado grupo lateral, para que elas se juntem formando essa coisa retinha. Então vai ter uma repulsão, mas que não impede elas de se juntarem. Forma a conformação helicoidal. Elas ficam umas próximas das outras, mas não tão próximas, que nem ali no polietileno, só que elas ficam numa conformação de hélice, como se fosse uma mola. Por quê, ó? Porque o CH3 tem que ficar o mais afastado possível do outro CH3, que fica mais afastado possível do outro, que fica mais afastado possível do outro. Então, de modo a afastar o CH3, ela fica igual uma mola, uma hélice, igual uma espiral, tá vendo? E aí a outra se junta, se encaixa aqui, mas não tão perto, igual no caso do polietileno. Cuidado, tá? Porque isso é só um pedaço de uma molécula. Cada um desses pedaços que eu desenhei é só um segmento, um pedaço de uma molécula, não é a molécula inteira, ela não vai cristalizar assim compridinho, até cristaliza, mas em casos específicos. Então entendam que, por exemplo, o grupo lateral tem vários outros fatores que alteram se o polímero vai ser cristalino, ou seja, se organizar, ou vai ser amorfo. O cristalino é semicristalino. O que significa isso? Cuidado, ó, que lá a gente usava policristalino. Se eu usei semicristalino, tá errado, vou até corrigir aqui ao vivo, hein, porque eu acho que eu usei aqui em cerâmica. Da cerâmica... cadê? Da cerâmica, oh meu Deus, da cerâmica não é semicristalina, semicristalino é o polímero. Os metais e a cerâmica são policristalinos, só que eu tô tão acostumado com polímero que, né, apesar do termo poli, você usa para cerâmica e polímero. Por quê? Para cerâmica e metais. Por quê? Porque ele tem um cristal inteiro, o grão é um cristal inteiro, mas são vários cristais diferentes. Então é policristalino. Ele é inteiro cristalino, mas com cristais diferentes. Policristalino. O polímero, como vai ter regiões ordenadas e regiões desordenadas, ele não é cristalino inteiro, então ele é semicristalino. Tá? O grupo lateral acho que é o fator mais gritante. Tem outros, mas a gente não tem tempo de discutir. Então você imagina, esse cara, as moléculas se aproximam e se organizam em algumas regiões. Esses caras, as moléculas se aproximam, não tanto, um pouco, e se organizam em algumas regiões. Aqui elas não conseguem se aproximar. E formar cristal precisa envolver aproximação. Então, mas em que temperatura acontece isso? Em que temperatura esse aqui se organiza? Em que temperatura esse aqui se organiza em algumas regiões, esse também em algumas regiões, e esse fica sólido? A temperatura ambiente, os três são sólidos. Ó, a tampinha da sua caneta Bic é polietileno. O tubinho da sua caneta Bic é o poliestireno, plástico duro, tá? Quebradiço. A gente vai ver por que, que esse é quebradiço e por que, que esse é mole, né? Porque não faz tanto sentido. Você vai falar, você está querendo me dizer, André, então que o cristalino, o organizado é que é mole e o desorganizado duro, dá a impressão que o organizado é mais rígido, né? Se você já teve esse pensamento, ótimo, você está acompanhando bem a disciplina desde o começo do ano. Mas a gente já vai ver por que existe essa contradição aí nos polímeros, tá? E polipropileno é mais fácil ainda. O corpinho da sua escova de dente, as cerdas da sua escova de dente são fibras, né? Ou seja, são polipropileno fiado, né? Igual a gente viu a trefilação de metais. Na verdade é um pouco diferente aqui para os polímeros. Então aí na temperatura ambiente elas têm essa configuração. Regiões ordenadas, regiões desordenadas, nessas duas, e só regiões desordenadas, né? Então os dois nessas duas, e só regiões desordenadas nessa aqui. Porque essa é rígida e esses dois
melhor, porque uma amostra com várias moléculas dessa é rígida, e porque uma amostra com essas moléculas é mais maleável, eu já vou falar, vou dar spoiler. Porque aqui você só tem região desorganizada que está rígida. Aqui você tem a região organizada que está rígida na temperatura ambiente, mas a região desorganizada dela está amolecida. Por isso que ela é um plástico mole. Ah, não é tão mole assim, quebrei minha caneta. Porque geralmente essa aqui tá, sei lá, se é o aditivo, se é o tempo que ela tá aqui, mas geralmente você pode dobrar essa parte da tampinha da caneta Bic, ó, e ela não quebra. Ali deu errado o experimento, mas ok. Você pode dobrar aqui, quem tá vendo aí pelo YouTube, eu não mostrei a câmera, mas você dobra o prendedor de pôr a caneta na camisa da sua caneta Bic, geralmente ela não fratura. Eu mostrei uma aqui que fraturou. Porque o que acontece? Nesses dois que tem regiões organizadas, as regiões organizadas estão rígidas. Muito mais rígida que essa aqui. Mas ele tem ali regiões desorganizadas que estão maleáveis, que estão amolecidas. Então assim, ele não fica nem uma melecona, porque a fase rígida, cristalina organizada segura a fase amorfa, e ele também não vira uma coisa quebradiça. Por quê? Porque a fase amorfa dá um pouco de mobilidade, dá um pouco de flexibilidade para ela. Então no saldo você fica com plástico mole, porque você tem as regiões organizadas que são muito rígidas e as desorganizadas que ainda estão moles. Então essa combinação do muito rígida com mole dá bem mole, bem amolecida, dá um material maleável. Essa aqui, ela é inteira rígida, não tão rígida igual as regiões rígidas dela, mas ela é inteira rígida. Aí vai depender aí dos fatores de vibração da molécula. Por que que, né, essa aqui precisa de uma temperatura mais alta que o ambiente para deixar de ser rígida, e essa aqui, a parte desorganizada, já deixou de ser rígida na temperatura ambiente. Aí você vai ter que discutir aí as vibrações dos átomos, então aí é muito profundo para nós. Deixa quieto, a gente só entende que essa aqui, mesmo estando inteira desorganizada, está rígida na temperatura ambiente, e essas duas têm suas partes, suas regiões desorganizadas, amolecidas na temperatura ambiente. Então essas duas formam um plástico mole à temperatura ambiente, que tem esse balanço de uma fase superrígida e uma fase amolecida, e essa forma um plástico rígido à temperatura ambiente, porque ela só tem a fase desorganizada que está já razoavelmente rígida à temperatura ambiente. Mas vamos entender o que são essas regiões? Pessoal, deixa eu ver. Eu vou falar por cima. Eu não quero deixar coisa para a aula que vem, que eu não sei se vai ter aula que vem. Falta pouca coisa. Eu vou deixar para a aula que vem, ou para gravar numa próxima oportunidade, essa parte aqui, ó, de comportamento térmico. Isso eu vou ter que deixar para outra aula, senão é absurdo. Eu vou terminar hoje falando de polímero no estado sólido, bem por cima também, para que vocês entendam um pouco melhor essa questão de regiões ordenadas, regiões desordenadas. Aí essa questão da fusão ou do amolecimento, isso a gente vê a aula que vem, né, que vai explicar melhor por que esse é rígido e tal, né, a parte amorfa desse é rígida, a temperatura ambiente, a dos outros não. Isso a gente vê a aula que vem. Se não tiver aula que vem, eu gravo um vídeo à parte, fica lá no YouTube para vocês consultarem, tá? E sexta-feira a gente discute até o que eu der hoje, né? Mesmo que eu tenha passado do horário, vai estar no YouTube, então quem saiu pode ver depois lá no YouTube. Então só para a gente entender melhor essa parte de organizado e desorganizado, vamos falar um pouquinho de polímero no estado sólido? Como eu já falei, o polímero pode ser amorfo, que aí todas as cadeias estão desordenadas, ou pode ser semicristalino, que ele vai ter cadeias em algumas regiões que estão ordenadas e em outras regiões que estão desordenadas, tá? Já demos dois exemplos ali no slide anterior. Aqui é o poliestireno, tubinho da caneta Bic, aqui é o polietileno e o polipropileno. A gente calcula o grau de cristalinidade na prática pela massa, mas ele é melhor definido como volume ordenado do seu polímero, volume que está ordenado pelo volume total, tá? As propriedades aí, elas são funções, né, as propriedades do seu polímero, tanto do grau de cristalinidade, de quanto está ordenado, como da morfologia das regiões cristalinas. O que é isso? Como estão organizados aí, que maneira estão organizados, qual que é o tamanho dessas regiões, qual é o tamanho dos cristalitos, tá? Seria isso. Então, quanto está ordenado e quão grandes são esses cristais. Assim como a gente define grão para metal e cerâmica, que são materiais policristalinos, aqui a gente vai definir uma outra coisa que não é grão, que é um esferulito. Mas um esferulito é como se fosse, vamos dizer assim, não é exatamente o grão do polímero, na verdade seria a lamela o grão do polímero, mas a gente pode pensar no esferulito como algo para a gente controlar
Igual a gente controla os grãos, o maior vai ter uma propriedade tal, igual a gente falou ali de encruamento tal, e faz o tratamento térmico para os grãos voltarem a ser equiaxiais e tal, que a gente pode pensar no tamanho do esferulito, que é uma das coisas que vai definir a propriedade. Então não é só a fração volumétrica que está organizada, quantos por cento do volume está organizado, mas de que tamanho é uma região organizada até mudar para outra, tá? O que tamanho é o esferulito. A gente vai entrar nisso, vocês vão entender melhor o que é o esferulito. Quanto maior o grau de cristalinidade, maiores são no polímero densidade, módulo de rigidez, resistência química e estabilidade dimensional. TM e TG a gente ainda vai definir, mas é a temperatura de fusão e a temperatura de transição vítrea. Aqui ó, é onde começa a desorganizar a parte organizada. E aqui é a temperatura na qual a fase desorganizada tem mobilidade. Então o polímero, ao contrário do metal e da cerâmica, que vão ter um ponto de fusão ou uma faixa de fusão ali no diagrama de fase, eles têm duas temperaturas de duas coisas diferentes que acontecem que a gente vai ver a aula que vem, seja síncrona ou assíncrona. A TG, que é sempre mais baixa que a TM, que é a temperatura na qual a parte desorganizada começa a se movimentar. As moléculas da parte desorganizada começam a se movimentar, ter mobilidade, né? E a TM, temperatura na qual as cadeias da parte organizada começam a se desorganizar, tá? Essa parte aqui de propriedades, do que essas propriedades são função, fiquem tranquilos em relação a isso, a gente pode discutir isso mais pra frente, o que eu quero que vocês saibam é aqui, ó, que existe uma coisa chamada grau de cristalinidade. No semicristalino, uma das variáveis que a gente mais usa é que fração do volume dele está organizada, tá? Isso é um dado muito importante. Aí, ó, aqui são as propriedades que aumentam com maior grau de cristalinidade, tá? Aqui são as que diminuem. Conforme, por incrível que pareça, aumenta a cristalinidade, ou seja, a organização do polímero, ele fica cada vez menos transparente. Não vai dar tempo da gente discutir isso, infelizmente, tá? Ele perde em resistência ao impacto, certo? Ele vai ficar mais rígido no geral, ele vai perder em resistência ao impacto. Falou, André, mas você não falou que o desorganizado lá é o tubinho da caneta? Ele tem menor resistência ao impacto do que o da tampinha, que é mais mole. Sim, mas isso aqui pensando no mesmo polímero. Se eu conseguisse cristalizar esse tubo aqui da caneta Bic, ele ficaria ainda mais quebradiço, ainda com menor resistência ao impacto, tá? E deixaria de ser transparente. E perderia na elongação. Basicamente, ó, essas três coisas que você está falando aqui para mim que o maior grau de cristalinidade aumenta a rigidez do meu polímero. Tá? Que já foi falado aqui em cima. Então, para vocês, como eu falei, essa aula é um recorte. Entendam que quanto mais cristalino, maior a rigidez. Fim. Vocês podem resumir esses dois tópicos em quanto mais cristalino, maior a rigidez. Pronto. Nesse aqui vocês não precisam pensar, nesse segundo. E esse aqui é só para vocês entenderem o que é grau de cristalinidade, tá? Mas saibam principalmente, quanto mais cristalino, maior a rigidez, comparando sempre o mesmo polímero, e que os polímeros podem ser amorfos ou semicristalinos, como exemplos que nós já demos lá. Aí você tem os modelos de estado sólido, modelo de micela franjada. Os caras propuseram primeiro isso aqui, eles falaram, ó, um polímero semicristalino é assim, ó, as regiões cristalinas ficam alinhadinhas, você tá vendo que na região cristalina você tem pedaços de molécula? Por isso que aquele desenho que eu fiz em verde no slide cinza ali atrás, eu fiz questão de falar que era um pedaço de molécula. E aí, ó, você tem as mesmas moléculas formando a região desorganizada. Foi o primeiro modelo que eles propuseram, ele não é muito preciso, tá? Isso aqui é mais a cara dos polímeros amorfos. Pode ver que todas as moléculas são enoveladas. Elas têm esses trechinhos aqui retos, que saiu da conformação enovelada, mas isso às vezes pode acontecer em algum segmento do polímero amorfo também. Então isso seria mais uma estrutura de um poliestireno, aquele que tem um anel aromático, tá? Cada risquinho desse, caso não tenha ficado claro, é uma molécula, tá bom? O modelo mais aceito e que já foi confirmado via microscopia, é o modelo das cadeias dobradas, lamela ou cristal único. O que significa isso, gente? Quando a gente mostra a célula unitária de um polímero, na verdade a gente está mostrando só um pedaço, né? Aqui não é a célula unitária, na verdade aqui é um pedacinho da cadeia que dobrou. É um pedacinho dessa cadeia dobrada. Esse desenho aqui, ó, é como se fosse esse pedacinho aqui só, ó. Ele mostrou só uma. Aqui, ó, é o dobramento da cadeia. Então, assim como os metais vão se organizando formando grãos, cada região se junta ali em um pedaço, os polímeros que podem se cristalizar, que podem se aproximar, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma molécula, ela vai vir aqui e vai dobrar. É mais termodinamicamente favorável isso. Os caras demoraram muito para sacar isso. Se for ver, isso não tem muito sentido, né? Dobrou aqui um pedaço só da cadeia. Aí vem uma outra cadeia no plano aqui de trás, ó,
entendo que esse desenho está em perspectiva, não parece, mas está atrás, dobrou aqui. Para onde vai o resto dela, não interessa. Dobrou aqui, para onde vai o resto dela, não interessa. Isso aqui vai formar, ó, uma lamela, né? Entendam que isso aqui tá... Eu tentei desenhar em 3D, tá? Então, para dar melhor a ideia de 3D. Vai ter aí um plano de dobramento onde vão se formar várias cadeias dobradas. Lembre-se que isso aqui é uma cadeia que continua para lá. Isso aqui também continua para lá. A de trás, idem, vai continuar para algum lugar. São várias cadeias, moléculas que juntinhas formam um plano de dobramento que vai crescendo, vai ficando cada vez maior e vai se torcendo. E olha só que loucura, essas lamelas elas crescem radialmente. Isso talvez vocês nem precisem me falar no seminário, mas como curiosidade, elas vão se dobrando, mas elas crescem de um ponto em comum. Agora imagine, isso aqui não é mais uma cadeia polimérica, é uma lamela. Cada pedacinho aqui, ó, esse quadradinho, porque o que está no outro slide é só um pedaço de lamela, tá? Não é a lamela inteira. Aqui é um pedacinho que está naquele slide em amarelo. Aqui é outro pedacinho, assim por diante. A lamela vai crescendo, vai se dobrando o polímero e ela mesma vai se torcendo conforme o polímero vai solidificando, conforme as cadeias vão saindo do líquido e se juntando ali umas nas outras para formar as lamelas, que não só formam uma chapa, né, um cristal único, uma lamela, um bloco, uma placa, mas essas placas são muito compridas e vão crescer de um centro radial comum. E vai ter em 3 dimensões, aqui se eu ligar, né, em 2 dimensões vai ficar um círculo, mas em 3 dimensões tem uma esfera, ó. Cada coisa torcida dessa aqui, se você desenrolasse, distorcesse, cada fiozinho seria uma lamela, ó. É isso que ele mostrou aqui. Eita, deu ruim em alguma coisa. Deu ruim em alguma coisa, pessoal. Quem ainda tá aí, tá me ouvindo? Tá. Então, cada pedacinho aqui seria... meu Deus, me perdi aqui. Cada pedacinho aqui seria uma lamela, tá vendo? Cada fiozinho desse depois que eu desfiz essa trança. E aqui ele desenhou 1, 2, 3, 4 tranças enroladas e uma desenrolada. Mas você tem infinitas, né? Infinitas. Tem várias crescendo do mesmo centro, formando uma esfera. Formando igual se fosse um pomponzão. Cada fio do pompom é uma lamela torcida. Essa estrutura é a unidade, vamos dizer assim, cristalina dos polímeros. E se chama esferulito, porque como cresce de um centro radial comum, tem um formato esférico. Agora, essa estrutura que eu descrevi não tem nada a ver com isso aqui. Quer dizer, tem tudo a ver, mas não é porque é redondo que é uma esfera que vai formar isso. Se você olhar no microscópio óptico, tiver 2 polarizadores cruzados, quer dizer, uma situação muito específica, você tem o quê? A cruz de Malta. Cada cruz de Malta dessa é como se fosse um esferulito. Ah, então esses risquinhos são as lamelas? É isso que eu falo que não tem nada a ver. Tem tudo a ver essa imagem com isso. Cada cruz de Malta é um troço desse. Ok. Mas você não está vendo as lamelas aqui. Aqui é um efeito óptico de interações aí de ondas, de luz, ondas eletromagnéticas, com interações construtivas, destrutivas. Isso aí vocês não precisam nem pensar. Mas o ponto é que fica escuro no 0, no ângulo 0, no ângulo 90, no ângulo 180 e no ângulo 270. E a 45 graus você tem a interação mais forte aqui, ó, de todos os lados, 45 graus, cortando os ângulos retos aqui, então forma esse formato aí de cruz de Malta, cruz portuguesa, tá? É um efeito óptico que você pode correlacionar cada cruz de Malta com uma esfera dessa, que é a unidade cristalina do polímero. E cada esfera dessa com várias lamelas que crescem radialmente. Então os caras descobriram que a região cristalina do polímero, ela é assim, tá? E não assim. Assim teria mais a ver com polímero amorfo. Na verdade, não é nem a região cristalina do polímero. É o polímero semicristalino como um todo. Sabe por quê? Porque essas lamelas não ocupam a esfera toda. Entre uma lamela e outra tem fase amorfa, tem polímero desorganizado. Então o polímero, conclusão, é uma bagunça. Porque você vai ter o esferulito ali com as lamelas, que são os cristais únicos, que são a fase cristalina. Entre uma lamela e outra, né? Ou seja, nessa região, vou até desenhar, já que eu comecei a desenhar ali, ó. As lamelas estão ali, são os risquinhos azuis escuro. Vou desenhar aqui em vermelho, ó. Entre uma lamela que está torcida e outra, você tem cadeias amorfas, ou segmentos de cadeia que cristalizaram ali na lamela e veio para cá e ficou amorfo. Pode ter até cadeias inteiras. Então, entre uma lamela e outra, né, você tem fase amorfa. O esferulito, né, é a junção de várias lamelas que crescem radialmente, ou seja, de um centro em comum, como se fossem raios de uma esfera.
Então a lamela são os raios, o esferulito é o todo, a cruz de Malta, cada uma corresponde a um esferulito. Esse esferulito é formado por lamelas que crescem de um mesmo centro, mas entre uma lamela e outra tem a fase amorfa. Bagunça total, tá? Aí, ó, estamos terminando, gente? Eu tô cansado, imagino vocês. Mas eu não poderia deixar de falar. 3 slides mais, ó. A gente falou aí dos fatores que influenciam na cristalinidade. Eu introduzi o assunto falando do tamanho do grupo lateral. Você tem diversos fatores. Aqui eu vou compilar para vocês os principais, tá? Um deles é a linearidade da cadeia. O HDPE, o polietileno de alta, são cadeias lineares. Lembra que eu falei que podia formar uma cadeia em forma de T? Aqui, ó, não é bem a forma de T. É mais que isso. É como se fossem vários T's, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Formam-se ramificações. Você tem uma cadeia carbônica e uma outra cadeia carbônica ligada aqui em uma ponta reativa que se fez. Tá vendo que em cada ramificação tem ramificações menorzinhas ainda? Então, esse cara aqui não tem cadeia linear. O que essas ramificações fazem? As cadeias sem ramificação se emaranham. As cadeias que têm a ramificação têm um emaranhamento dificultado. Então, esse cara aqui, como as cadeias podem se aproximar... A ramificação funciona igual um grupo lateral. A diferença é que ela não é um elemento diferente ali. Ela é um pedaço de cadeia polimérica um pouco maior. Ligação carbono-hidrogênio aí. Ligação carbono-hidrogênio ali. Ainda mais no caso do polietileno, né? Polietileno é só carbono e hidrogênio. Então a ramificação funciona como um grupo lateral, dificultando a aproximação das cadeias, ou seja, o emaranhamento. E para cristalizar, elas precisam se emaranhar. Outro ponto é a taticidade, que eu não pude descrever para vocês, porque senão a gente ia ficar... Gente, essa aula que eu estou dando para vocês, eu dei para um curso pessoal de BH em 2 aulas de 3 horas. Então, aqui é o resumo do resumo, tá? Taticidade é a posição em que os grupos laterais se encontram numa cadeia. Lembra que eu falei do Ziegler e do Natta? Que eles desenvolveram catalisadores para controlar isso? Então, num polipropileno, que lembra o grupo lateral, o CH3, nós vimos ali no slide cinza, eles conseguiam fazer o isotático, que tem todos os grupos laterais do mesmo lado da cadeia, e o atático, que vai variando aí. E ainda tem o sindiotático, hein, gente, que não vai dar para mostrar aqui, que é quando o CH3 varia de lado da cadeia, mas com uma periodicidade. Varia um sim, um não, 2 sim, 2 não, e vai indo assim. Mas aqui vamos mostrar o isotático, todos do mesmo lado da cadeia, e o atático, que pode ser aí de lados aleatórios. Antes os caras só conseguiam fazer isso, no reator era aleatório. Você não podia aplicar o seu polipropileno no que você aplica hoje, ele não tinha propriedades legais. Aí o Ziegler e o Natta desenvolveram catalisadores que te permitiam controlar isso aqui. O isotático, como ele tem mais ordem, ele vai tender a se organizar, né? Como a ordem na cadeia geralmente reflete a ordem no cristal. Cadeias que têm ordem dentro delas, elas vão tender a se juntar de maneira organizada. Então aqui, ó, esses se emaranham e esses aqui também, porque você tem uma regularidade ali na cadeia, vai facilitar com que elas se empacotem de maneira organizada e cristalizem, tá? Então linearidade da cadeia, lado em que o grupo lateral está da cadeia, né? Ou regularidade no lado que o grupo lateral está na cadeia, ou taticidade, tendendo para o isotático, vão aumentar, essas duas coisas aqui do lado esquerdo, vão aumentar a cristalinidade, vão conseguir polímeros mais cristalinos. Lembre-se, isso eu quero que vocês falem para mim no seminário. Quanto maior a cristalinidade, maior a rigidez. Aí vocês podem até colar, né, para falar, não, porque não é prova, para falar o que esse aumento da rigidez influencia nas outras propriedades, resistência ao impacto, resistência à tração e tal. Vocês vão falar ali para mim, tá? Regularidade facilita o empacotamento. E o grupo lateral que a gente já discutiu, tá o mesmo slide aí de novo. Quanto mais volumoso, menos as cadeias vão conseguir se aproximar para se organizar. Não vou repetir porque a aula já está enorme. E eu trago aí para vocês para finalizar. Semana que vem, se tivermos aula, a gente fala de comportamento térmico, senão será dado de maneira assíncrona, mas vou ter que gravar outro vídeo porque eu não aguento mais. Mas se eu que estou falando não aguento mais, imagina vocês que estão ouvindo. As células unitárias do PE. Dentro de uma mesma lamela, você pode pegar uma região que se repete formando a lamela inteira. A gente não falou de célula unitária de metal? Tinha os átomos cortados ali? Na célula unitária do polímero a gente vai ter as moléculas cortadas. Olha aí, agora vocês já sabem. Metal é átomo empilhado. Cerâmica é íon empilhado. Polímero é molécula comprida, entre aspas, empilhada. Só que o polímero tem um a mais. Metal e cerâmica sempre vai ser organizado, né? Cristais, que são os grãos, e o contorno de grão ali. O polímero pode ser totalmente desorganizado ou ser semicristalino. Isso é, ter regiões organizadas e regiões desorganizadas. O básico eu sei que vocês pegaram. Vocês entenderam isso aí. Só que aqui, como eu fiz um recorte de aulas mais aprofundadas, talvez meus pedaços não tenham ficado tão legal. Eu mesmo vou dar uma lapidada nessa minha aula aí ao longo dos anos, né?
mas é difícil falar de um assunto que você é especialista, muito mais do que você dos assuntos que você não é, né? Porque você tem muito mais coisa para falar. Então aí, ó, é como se fosse um pedacinho de uma lamela. Se você encaixar várias dessas uma na outra, você vai formar a lamela, né? Na verdade, teria que encaixar várias delas uma do lado da outra, várias em cima e várias embaixo também, para formar a lamela, porque aqui é só um pedacinho, é a menor unidade de repetição da lamela. E aqui é ela sendo vista de cima, né? Tá tão alinhadinho a cadeia, cada dois está certinho um embaixo do outro, que você vê como se tivessem só dois. Você vê como se tivessem só dois, você vê como se tivessem só dois. Para finalizar, do polipropileno, lembra que a gente falou que ele era helicoidal? De fato, elas ficam um pouquinho mais afastadas. Tem o tamanho aí? Não tem o tamanho. Então, não sei. Mas a ideia é que elas fiquem um pouco mais afastadas. Não deu pra gente comprovar aí numericamente. Essa aqui só vista de cima, tá? Mas a célula unitária seria igual. Só que em vez de ser aqui, ó, zigue-zague, seriam hélices, seriam espirais. Tá bom? Semana que vem, não sei se vai ter aula, como eu falei, ou de maneira síncrona, a gente vê comportamento térmico dos polímeros. É bem menos, tá? São 2 slides aí de introdução e informações que vocês têm que ter para entender e 3 gráficos que eu vou fazer na mão, tanto que os slides estão em branco aí. Pessoal, muito obrigado pela